Olá, eu sou o professor Vanderlei Carneiro e neste vídeo falarei sobre alguns aspectos gerais que orientam o processo de ensino e aprendizagem da educação superior no Brasil. Agradeço por você estar aqui assistindo ao vídeo e espero que os conhecimentos apresentados aqui sejam úteis para a sua vida profissional. Nossos objetivos neste vídeo são: conhecer de forma introdutória o processo de regulação do ensino superior no Brasil, reconhecer os autores do processo de ensino-aprendizagem da educação superior, discutir a evolução do ambiente de aprendizagem, apresentar algumas bases teóricas úteis ao processo de ensino-aprendizagem em adultos e entender como sistematizar o processo de ensino-aprendizagem no ensino superior para que ele possa alcançar seus objetivos. Muito bem, como todos aqui ou já passaram ou estão passando pelo ensino superior, vocês conhecem as regras do jogo dentro da sala de aula sob a ótica do aluno. E eu vou apresentar para vocês um pouco sobre as regras do jogo, as quais as instituições de ensino superior IES estão submetidas, né, e devem aplicar em seus processos de ensino-aprendizagem. Muito bem, essa figura mostra a estrutura da educação brasileira, né? Então, ela é familiar para nós que já passamos por esse processo ou que estamos passando. Mas eu queria destacar aqui alguns pontos que são do interesse nosso nesse curso. Primeiro, a diferença entre lato sensu e stricto sensu. Ambos são classificados como cursos de pós-graduação, não é? Então, o stricto sensu são os programas de mestrado e doutorado, tá? E eles dão direito a um diploma, assim como na graduação, tá certo? O lato sensu, apesar dele ser considerado uma pós-graduação, ele não dá direito a diploma, ele dá direito a um certificado, ok? Aqui eu gostaria de destacar também o seguinte: aqui no Brasil, MBA é lato sensu, diferente nos Estados Unidos, na Europa, onde programas de MBA são mestrados, né? Master Business Administration. Para dar aulas no ensino superior, o professor com lato sensu está habilitado a dar aulas no ensino superior. Obviamente que quando uma escola é avaliada pelo INEP, quanto ao seu corpo docente, um professor com doutorado tem mais peso do que um professor com mestrado, que tem mais peso do que um professor com lato sensu, que tem mais peso do que um professor que não tem nenhuma pós-graduação, ok? Mas um professor com certificação lato sensu está habilitado para o ensino superior e nós vemos muito isso daí pelo Brasil, ok? Bom, vamos falar um pouco sobre a regulação do ensino superior no Brasil, né? Então, a regulação no ensino superior é feita pelo MEC. Como é que o MEC faz essa regulação? Criando e aplicando normas para fazer com que os cursos tenham um processo de qualidade e operem dentro de uma legislação normativa onde todas as partes interessadas possam ter conhecimento daquilo que acontece, como que é feita essa regulação, como que é feito os processos de avaliação e por aí vai, não é? Bom, eu queria destacar também de cara o seguinte: a gente ouve falar no ambiente universitário, né, que o MEC muitas vezes cria legislação de forma deliberada e atrapalha a vida das instituições de ensino superior. Olha, isso não é verdade. Eu tenho acompanhado como avaliador e também tenho acompanhado como gestor as falas dos representantes do MEC em grandes congressos no Brasil, e a gente percebe o seguinte, que esses representantes das secretarias, estão presentes para coletar informações, para discutir com gestores, com mantenedores, com professores, com alunos, o que é melhor para a educação brasileira. Então, eu não estou fazendo nenhuma defesa
aqui, né, injusta. Eu estou falando o que eu tenho percebido, né? O MEC tem feito um esforço muito grande para melhorar a educação brasileira também, o MEC e as suas secretarias, né? Agora, falando um pouquinho aqui do processo, é o seguinte, quando essa documentação regulatória vai ser criada, os representantes das secretarias, eles discutem com as representações profissionais, com as direções de universidades, com os mantenedores, para se chegar naquela instrução normativa que possa atender melhor essa comunidade estudantil, essa comunidade acadêmica, ok? E quando isso acontece, então há a publicação de portarias, decretos, normas e das diretrizes curriculares nacionais que são, como o próprio nome diz, né, as informações básicas para os cursos de graduação. Então, as instituições de ensino, com base nessas diretrizes e também com bases no seu plano de desenvolvimento institucional, o PDI, que é um plano de longo prazo que as instituições são obrigadas a fazer a cada 5 anos e depositar no site do MEC para mostrar o que ela pretende naquele próximo período, né? Então, junto com essas instruções produzidas pela instituição e também com as diretrizes curriculares nacionais, as instituições produzem os seus projetos pedagógicos de curso, os famosos PPCs, né? Então, um PPC, ele contém, entre outras coisas, né, uma justificativa do porquê daquele curso naquela universidade, naquela região, né? Qual é o público-alvo que aquele curso pretende atingir, qual é a matriz curricular, né? Com todas as unidades curriculares ou disciplinas que estão dentro daquela matriz curricular, qual o perfil do egresso que aquele curso pretende formar, se tem estágio, a carga horária do estágio, se tem atividades complementares, quanto o aluno vai ter que fazer, né? Se tem disciplinas optativas. Esse plano é o documento que comunica para as partes interessadas naquele curso específico como que o processo vai se desenrolar naquele período, ok? E dentro do plano do projeto pedagógico de curso, né, que é um grande plano, tem o plano de ensino, que aí é o plano para cada disciplina, não é? Então, se no projeto pedagógico do curso, no perfil do egresso, existem informações das competências que aquele egresso, o profissional que aquele curso vai formar, deve conter, no plano de ensino, numa dimensão menor, o professor tem que deixar claro quais são os objetivos daquela disciplina, quais são os conteúdos que vão ser desenvolvidos ali, não é? Qual a metodologia que vai ser usada, quais as competências que vão ser desenvolvidas naquela disciplina para contribuir com o perfil do egresso. Tudo bem? Muito bem. Então, nós estamos falando que o plano de ensino tem que contribuir com o perfil do egresso, né? Deixando claro quais conhecimentos, habilidades, atitudes, as habilidades sociais ou soft skills, outras normas que o curso deve produzir, o egresso deve entender tais normas, né? E para que isso seja desenvolvido, quais metodologias, técnicas e recursos serão utilizados, né, dentro da sala de aula, né? E também como que, no caso do plano de ensino, como é que todo esse desenvolvimento vai ser avaliado para garantir que vai avançar quem conseguir o requisito de desempenho mínimo necessário para poder avançar. Atores do processo de ensino-aprendizagem, né? Então, olha, o professor é um dos atores, né? E o que ele precisa ter? Conhecimento técnico da disciplina que ele
se propõe a ministrar, conhecimentos didáticos, ou seja, qual é o melhor caminho para desenvolver nos meus alunos as competências que são necessárias, resiliência, comunicação, formação contínua, né? Nós estamos vivendo aqui uma revolução tecnológica nos últimos meses em função da pandemia do Covid, mas essa formação contínua, ela já vem sendo buscada há muito tempo nas universidades para os seus professores, né? Então, e o professor também, no seu ambiente de trabalho, ele precisa de recursos, de livros, da lousa, do ambiente virtual de aprendizagem, né? Para o caso de cursos online, cursos híbridos, ou mesmo para cursos presenciais que usam o ambiente virtual de aprendizagem como apoio, né? Materiais de apoio, plano de aula, né? Um professor precisa de um bom plano de aula, os alunos precisam conhecer esse plano e outros ambientes que às vezes são necessários, laboratório de informática, campo, pesquisa de campo, às vezes a disciplina requer trabalhos de campo, né, para o desenvolvimento profissional do aluno. E ele precisa ter acesso a isso. Do lado do aluno, ele precisa ser um cidadão, um sujeito dedicado, motivado, né, resiliente, né, ainda mais se for uma situação onde o aluno trabalha, estude, né, ele precisa ter essas características, né, e ter outras condições, como tempo disponível, né, dominar os pré-requisitos necessários para aquele curso, para aquela disciplina, né, ter disciplina para o estudo, né? Bom, esses dois personagens são aqueles que estão dentro da sala de aula, né, e fazem o processo acontecer efetivamente. Só que eles não estão sozinhos, né? O coordenador do curso é um cara que pensa o curso como um todo, que ele busca as conexões positivas, potencializar essas conexões positivas entre as unidades curriculares ou disciplinas, busca sinergias, busca recursos para o curso, resolve problemas administrativos do curso, enfim. Ele precisa ter conhecimento das regras institucionais, do PPC, dos professores, dos recursos institucionais e entre outras coisas, né? E tem outras partes interessadas também no projeto, né? Empresas que buscam estagiários que vão buscar, os alunos que vão buscar essas empresas, né? Recursos oferecidos como intercâmbio em outros países, aí entra outras partes interessadas, como seguro-saúde, agências de viagem, né, companhia aérea, todo esse pessoal acaba fazendo parte do ambiente acadêmico para o aluno e para as instituições. Então, são vários os atores. Entretanto, o principal deles, quem será? Né? Olha, continuando aqui, muitas pessoas com papéis diversos compõem o ambiente escolar. O reitor, autoridade máxima, os pró-reitores, os coordenadores, professores, secretaria, B10, monitores, alunos, assistentes operacionais, etc. Entre outros, né? A ausência de um desses caras não interrompe o processo, exceto a ausência do aluno. Portanto, o aluno é o personagem ou o ator principal desse processo. Sem ele, não há educação. Sem o professor pode haver, né? O aluno sozinho na biblioteca, motivado, com um guia do lado, um manual, ele consegue aprender as coisas. A gente consegue aprender as coisas pelo YouTube, com um livro, né? Então, o processo de aprendizagem acontece no aprendiz. Óbvio que o professor é um guia, é um instrutor, ele facilita esse processo e ele é fundamental ao processo, tá? Mas o aluno é o ator principal. Sem ele, não há aprendizado, né?
E aqui eu coloco essa nota que, no caso de instituições privadas, né, o aluno, além dele ser aluno dentro da sala de aula, ele é cliente fora da sala de aula. E a escola, as instituições, têm que ter atenção a esse papel dele como cliente também. Né? Tem que ouvi-lo do ponto de vista de qualidade da escola. Né? Seja de atendimento, seja da relação que ele tem com a escola, com os seus professores. Porque a escola depende dele. Tá? Todas as escolas dependem dos seus alunos. Né? Mas o aluno, nesse papel de cliente, ele também tem que ser ouvido. Né? Porque ele representa um perfil que a escola busca atender. Qual o ambiente ideal ao processo de ensino-aprendizagem? A sala de aula, que permaneceu com as mesmas características durante séculos, começou a mudar nas últimas décadas. Reparem essas duas primeiras figuras. Aqui são colocadas salas que estão espaçadas no tempo por quase 1000 anos. E você percebe uma lógica semelhante. Cadeiras enfileiradas, o professor no alto, destacado, né? A lousa cresceu um pouco, mas a lógica é a mesma. Mais recentemente, nas últimas 3 décadas, surgiram salas de aulas com bancadas que possibilitavam o trabalho em equipes. Né? Também surgiram salas com layouts apropriados ao uso de tecnologia. Aqui, nessa quarta figura, além das mesas com os computadores dos alunos, a gente percebe no fundo da sala painéis, né, onde se possa projetar aquilo que o aluno está fazendo. Né? Também, agora de forma mais recente, diria que na última década, surgiram as salas maker. São salas laboratório onde os alunos têm um conjunto de objetos para trabalhar, para montar experimentos. E, recentemente, né, nos últimos 5 anos aqui no Brasil, talvez na última década, na Europa e nos Estados Unidos, já surgiam as salas associadas à inteligência artificial, à robótica e salas onde o aluno então possa estar integrado com esse universo tecnológico mais recente e aplicar os seus conhecimentos diretamente com esses recursos. Falamos do ambiente de aprendizagem e da sua evolução. Mas o que vem a ser aprendizagem? A literatura apresenta vários conceitos. Vou destacar um aqui para vocês. Fenômeno ou método relacionado com o ato de aprender. A aprendizagem estabelece ligações entre certos estímulos e respostas equivalentes, causando um aumento da adaptação de um ser vivo ao seu meio ambiente. Reparem que é um conceito amplo, que não especifica homem, e sim ser vivo. Deixando claro o seguinte, que não é só o homem que pode aprender, né? Outras espécies também podem. Como ocorre a aprendizagem? Vocês podem imaginar o quanto responder com precisão essa pergunta é importante. A neurociência tem feito descobertas incríveis nos últimos anos, as quais indicam caminhos promissores para um melhor entendimento do nosso cérebro. Entretanto, há uma vasta literatura sobre teorias de aprendizagem. Algumas bem famosas, como as do Jean Piaget, do Levi Vygotsky e do Henri Vallon, além das do Paulo Freire e do Gardner, entre outros. Falando um pouquinho sobre esses autores, né? O Piaget, segundo a sua teoria, conhecida como epistemologia genética, ele entendia que, a partir do nascimento, os seres humanos são submetidos a fases de desenvolvimento cognitivo, do qual ele descreveu como 4 estágios de desenvolvimento: sensório, pré-operacional,
operacional concreto e operacional formal. Esses estágios, então, eles se desenvolveriam e mudariam com o amadurecimento e desenvolvimento das estruturas cerebrais. Já o Levi-Vygotsky, ele distingue duas formas de funcionamento mental. Os processos mentais elementares, na visão desse autor, correspondem a um estágio de inteligência sensório-motora parecida com as primeiras do Piaget, e são resultantes do capital genético da espécie, da maturação biológica e da experiência da criança no seu ambiente físico. Já as funções psicológicas superiores são construídas na relação com o mundo, mediada por instrumentos simbólicos, por desenvolvimento cultural, né, fazendo com que o homem se distingua dos outros animais nas suas formas de agir e de se relacionar com o mundo. Um terceiro autor bastante famoso é o Henri Vallon. Ele tem uma concepção na qual ele acredita que a genética é organicamente social, ou seja, o ser humano se organiza mentalmente a partir da intervenção dele e do seu relacionamento dele com o meio ambiente. Muito bem, e o Paulo Freire, nosso famoso educador, né? O Paulo Freire, ele não desenvolveu uma teoria de aprendizagem, mas ele publicou postulados sobre a pedagogia problematizadora e transformadora, onde, segundo esse autor, o homem, para aprender, ele precisa se relacionar com o meio no qual ele está inserido, né? Ele precisa estar nesse contexto. Então, a educação para esse homem tem que se relacionar com o seu dia a dia, o seu cotidiano, o seu universo de vocabulário, né? A alfabetização, então, ocorre mediante a uma discussão de experiências da vida e dos problemas do cotidiano do aprendiz, né? E tem outros famosos autores também, como Gardner, que entende que o ser humano tem múltiplas inteligências, né? Tem inteligência lógica, inteligência artística e assim por diante. Vocês vão ver durante esse curso, de forma mais detalhada, acerca dessas teorias e como elas contribuíram para a educação. Essa pirâmide, criada pelo pesquisador Glaser, nos mostra que algumas atividades podem ser mais eficientes do que outras no processo de aprendizagem, não é? Destaque aqui para aquelas onde há uma participação mais ativa do estudante, do aprendiz no processo. Repare que quando ele participa fazendo alguma coisa, botando a mão na massa, o aprendizado pode chegar até 80%. Quando ele ensina, por exemplo, num seminário, numa apresentação para seus colegas, né? Quando ele tem essa possibilidade de explicar as coisas, explicar como elas são, o aprendizado pode chegar a mais de 90%. O que a gente pode concluir disso, né? Que temos aqui algumas dicas preciosas de como podemos usar técnicas de aprendizado dentro da sala de aula. Um estudioso que se destacou bastante nessa área foi Benjamin Samuel Bloom, criador da taxonomia de Bloom. O Bloom foi um psicólogo americano do século passado que contribuiu muito para melhorar o processo de planejamento da educação. Por que ele conseguiu fazer isso? Porque com essa taxonomia ele categorizou atividades de acordo com os objetivos de aprendizagem que se pretende alcançar, ou seja, com os objetivos cognitivos que se pretende atingir. Desde o mais simples,
como lembrar das coisas, até os mais complexos, como criar, né? Para cada um desses objetivos, ele indicou uma série de atividades que podem ser usadas para alcançá-los e também explicou como isso pode ser feito. Em função disso, independente da ideologia que às vezes está presente na área educacional, todos respeitam bastante esse pesquisador e fazem uso dessa taxonomia. Quem sabe usar, faz bom uso dela. Ensino e aprendizagem no ensino superior. Quando um professor vai para a sala de aula, qual deve ser o principal objetivo dele? O que vocês acham? É esse, aprendizagem do aluno. Não importa se ele deu uma aula excelente, o que importa é que o aluno tenha aprendido. Se ele der uma aula excelente e ninguém aprender, é porque a aula não foi excelente. Tá certo? Então, o professor e a escola têm que estar preocupados com a aprendizagem dos alunos. O que deve ser feito para garantir que esse processo então ocorra, que essa aprendizagem realmente ocorra? Bom, primeiro a gente viu já o conceito de aprendizagem, né? Agora, qual é o conceito de aprendizagem no ensino superior? Né? Nós estamos falando ensino superior, podemos entender que a maior parte, a totalidade, são pessoas adultas, né? Que já passaram pelo ensino fundamental e médio. Tá? Muitas vezes já passaram até pelo próprio ensino superior e estão lá fazendo outros cursos. O professor Marcos Mazetto, ele tem um conceito para aprendizagem no ensino superior que é o seguinte: ele diz que é um processo em que o indivíduo, subsidiado por recursos humanos, pedagógicos e ambientais, se desenvolve em 4 áreas: conhecimento, habilidades humanas e profissionais, atitudes e valores e afetivo emocional. Bom, o chá, né, esses símbolos aqui dos três primeiras áreas de desenvolvimento, né, segundo o Mazetto, também são aqueles das competências. Competência é conhecimento, habilidade e atitude. Então, nós estamos falando de mesma coisa. O aluno ele tem que desenvolver competências profissionais, tá certo? E também, cada vez mais, as competências sociais, ou as chamadas soft skills, são fundamentais para o sucesso profissional. E para que o profissional consiga conviver com as diferenças, consiga tirar de si o potencial máximo que ele pode oferecer. Considerando que agora eu sei quais são as 4 áreas onde eu quero desenvolver meus estudantes. Entretanto, eu preciso também ter ferramentas, ter instrumentos ou, especificamente, ter indicadores que possam me garantir que esse desenvolvimento está sendo feito. Não é? Eu sei quais são as 4, eu aplico uma série de métodos, conteúdos ali nos meus estudantes, técnicas, atividades diversas, e ao final eu tenho que avaliar por meio de indicadores, né, usando indicadores para ver se isso de fato aconteceu, se eu consegui tal desenvolvimento. Bom, e quais são esses indicadores, né? E aí, começando para cada uma dessas 4 áreas que eu procurei desenvolver, eu consigo fazer uma avaliação. Olha, no caso do conhecimento, eu vou ter que criar mecanismos que possibilitem que o estudante argumente sobre aquilo que foi discutido, que ele mostre que ele saiba pesquisar, que ele saiba inferir conclusões, que ele saiba justificar escolhas sobre aquilo. Correto? Eu posso também, no caso de habilidades humanas e profissionais, aqui está muito ligada
a profissão que o aluno está desenvolvendo no ensino superior. Então, ele tem que saber trabalhar em equipe, fazer relatórios técnicos da área que ele escolheu, fazer pesquisas técnicas, conhecer as bibliografias da área, entender como melhorar os processos daquela área, saber aplicar protocolos daquela profissão, das áreas nas quais compõem a profissão escolhida. Atitudes e valores, né? Isso está ligado a todas as profissões, mas a questão da ética, né? Trabalhar com ética, ter responsabilidade social, ser capaz de trabalhar voluntariamente se for necessário, cidadania, né? Ser um cidadão que valorize a sua comunidade, os seus interessados, a questão da urbanidade, que é como é que você trata as pessoas, né? Qual é o nível como você trata conflitos? Você respeita as regras? Você respeita os protocolos? Então, eu acho que faz parte do processo de formação profissional chamar atenção para isso também. E participação social. A gente precisa, cada vez mais, que cada uma das pessoas que conseguem o curso superior, conseguem ter uma boa formação, também sejam despertadas para essa possibilidade de colaboração real com a sociedade na qual ela está inserida, né? E por último, o lado das soft skills, o lado afetivo emocional. Como desenvolver a cooperação, o respeito, a solidariedade, a empatia, não é? Então, durante o desenvolvimento de um currículo, durante a aplicação de um plano de ensino por um professor numa determinada disciplina. Lembrem-se, esse plano de ensino está conectado com o projeto pedagógico do curso, que está conectado com as diretrizes curriculares do curso, que foram pensadas por pessoas da área, por universidades, por entidades de classe. Então, isso vem permeando toda essa estrutura até chegar dentro da sala de aula, onde o professor é o agente que vai fazer isso acontecer, que vai fazer a mágica acontecer e dar a esse profissional tudo o que se pensou num primeiro momento para ser o que a gente considera o perfil desejado para ele, como um egresso daquela formação profissional e, consequentemente, um profissional daquela área. Olha, prestem muita atenção no que eu vou falar agora. Esse slide é o mais importante dessa apresentação. É o mais importante. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho as áreas que eu quero desenvolver nos meus alunos, já tenho os indicadores, eu sei como eu vou medir se essas áreas foram desenvolvidas ou não. E nós estamos aqui numa disciplina de didática. Então, para cada uma dessas áreas e desses indicadores, existem técnicas didáticas que são mais promissoras, que são mais eficientes. Então, prestem atenção nisso. Uma técnica didática, ela é boa quando ela colabora para o aprendizado do aluno. Não é porque ela é legal, não é porque ela usou o celular e o aluno ficou votando. Não é nisso. O aluno aprendeu? Essa é a pergunta fundamental e séria que tem que ser feito pelo professor, pelo coordenador, pelo reitor. Não é a técnica pela técnica. A técnica porque ela é legalzinha. É a técnica porque ela é a mais adequada para desenvolver aquele objetivo de aprendizagem. Entenderam? Isso é o pulo do gato dessa disciplina de didática. Bom, se vamos falar de técnica, o que é uma técnica? Tem algumas definições aqui. Conjunto de recursos e meios materiais utilizados na confecção de uma arte. Olha, no contexto que a gente está estudando, a arte é a docência.
E a docência precisa de técnicas para que ela aconteça de forma eficiente. Nós estudamos técnicas para que a prática docente se torne mais eficiente, né? Então, técnica ou método são atividades que se realizam obedecendo a determinadas regras metodológicas, visando alcançar algum objetivo de aprendizagem. Professor Mazeto aqui ratificando o que eu acabei de falar. A técnica tem que justificar o objetivo. Não é para a aula ficar... Claro que a aula pode ficar mais divertida, mas ela pode ser divertida. Se não houver aprendizagem, teriam outras coisas mais divertidas ao invés de uma aula, tá? Qual a importância das técnicas didáticas para os processos de ensino-aprendizagem? Falamos um pouquinho já, mas vamos reforçar. Primeiro, otimizam a eficiência do processo de ensino-aprendizagem. Faz com que o aluno aprenda mais, se for usada de forma adequada, como eu acabei de falar. Ajudam o aprendiz no entendimento do contexto e da utilidade do conhecimento adquirido. Melhoram o processo de comunicação e relacionamento entre os envolvidos. Como vocês podem ver, aparece mais uma coluna agora no quadro, onde estão destacadas técnicas didáticas recomendadas para promover o aprendizado em cada uma das 4 áreas faladas anteriormente, né? Por exemplo, a área conhecimento, eu posso usar essas técnicas aqui. Ensino com pesquisa, seminário, elaboração de resenhas, atividades individuais, apresentação oral. Habilidades humanas e profissionais, eu posso usar GOGV, que é Grupo de Observação e Verbalização, debates, ensino por projetos, seminários também, trabalhos de campo, né? Atitudes e valores, GOGV, ensino por projeto, trabalho de campo, afetiva emocional, trabalho em equipe, visita técnica, enfim, existem muitas técnicas que já foram desenvolvidas e outras que estão sendo desenvolvidas nesse contexto diferente que nós estamos vivendo agora de ensino distanciado ou remoto. O que nós, como professores, devemos fazer é saber conhecer as técnicas, algumas, não precisam ser todas, mas ter um portfólio disponível de técnicas e usá-las para cada um dos objetivos de aprendizagem que eu queira desenvolver, né? Eu tenho que estar atento a isso para eu tornar meu processo mais eficiente. Correto? Então, não esqueçam, o uso de técnica tem como principal objetivo eficiência do processo de ensino-aprendizagem. Bom, chegamos ao final do vídeo. Antes de me despedir de vocês, eu gostaria de fazer um checklist dos objetivos inicialmente propostos para essa videoaula. Vamos lá? Olha, conhecer de forma introdutória o processo de regulação no ensino superior. Ok, falamos disso. Reconhecer os atores do processo de ensino-aprendizagem. Também mostrei os principais atores e falamos da importância deles. Discutir a evolução do ambiente em que o processo ocorre. O ambiente é um lugar importante e ele tem mudado nos últimos anos de forma mais rápida. Também mostramos isso. Apresentar algumas bases teóricas úteis ao processo de ensino-aprendizagem em adultos. Falamos brevemente de algumas teorias de aprendizagem, mas vocês vão estudar mais sobre isso durante esse curso. Mas para o propósito hoje nosso aqui, que era fazer uma introdução, também considero que foi cumprido. Entender como sistematizar o processo de ensino-aprendizagem no ensino superior, né? Ou seja, eu tenho lá os 4 objetivos, eu tenho os indicadores
e tenho que escolher as técnicas. Também considero que isso tenha sido cumprido aqui com vocês. Dessa maneira, eu me despeço de vocês e desejo um excelente curso e também que vocês tenham muito sucesso, sejam muito felizes na docência. A docência sempre precisou, está precisando e precisará de bons professores, de professores dedicados, de professores que saibam usar os recursos que têm em mãos para aquilo que se propõe, que é fazer o desenvolvimento dos alunos, fazer com que eles aprendam, que eles cresçam e se tornem bons profissionais, boas pessoas, bons cidadãos e ajudem a sociedade, ajudem o país e ajudem a todos. Muito obrigado.